O mundo está condenado. Aqueles chamados de os 10 cavaleiros mais fortes que protegiam o continente já esgotaram a sua energia. E sobre essa vasta terra contaminada, sua morte perdura sobre todos. Menos ele, o cavaleiro que ainda estava de pé. E tudo isso foi causado pelo comandante demoníaco da Gula. E ele mesmo falava que admite que esse humano era forte, mas isso ainda não era o suficiente para matá-lo. Só que mesmo assim, o nosso bombado pegou a sua marreta e acertou esmagando o braço dele tão forte que desceu cabeça abaixo, porque esse bicho era apenas um barulhento sem graça. E desse jeito, finalmente um pouco de paz, mesmo que o bombado pelos ferimentos não vai aguentar muito. Então ele parou pensando se fez tudo errado desde o início, já que o treinamento de mana era um conhecimento exclusivo apenas para cavaleiros e nobres. Portanto, ele teve que superar inúmeras falhas, escalando até o topo mesmo estando no fundo do poço. E se realmente isso acontecesse ao contrário, se ele pudesse treinar com os métodos apropriados desde o início, ele poderia ter salvado o continente e todo o mundo. Mas pensando que aquele comandante da Gula era realmente diferenciado, mesmo que ele fosse apenas o sétimo entre todos os comandantes do Rei Demônio. Só que nessa hora veio uma voz chamando por ele, e esse chamando pelo nome de Tiny é o Imperador da Espada Asgard von Valentia, que fala que irá morrer em breve, mas antes disso ele quer perguntar uma coisa, porque o Tiny não fugiu da batalha, já que ele viveu nas favelas e não tinha nada para proteger, e o porquê disso é que é vergonhoso fugir de uma batalha, já que um homem deve ser sempre confiante. E ouvindo isso, o velho caiu foi na gargalhada, falando que então deveria confiar no talento que fez dele um dos 10 cavaleiros mais fortes, apenas seguindo o seu orgulho. E assim ele começou nos papos estranhos, falando que quando ele retornar, era para o encontrar. Só que não de vez, porque senão ele mesmo não ia acreditar. E por isso ele vai mostrar um dos segredos da família. E vem falando que o nome de nascença da sua filha é Lila, e veio do nome da flor que ele e sua esposa gostavam. Contudo, na verdade, ele não gostava tanto assim daquela flor. Então não era para ele esquecer essa informação, porque isso vai ser meio que um código que só o Tiny deve saber. E desse jeito a sua consciência se foi, e ao mesmo tempo ele acordou em um outro quarto familiar, pensando que isso é um sonho, já que esse é um passado de merda onde eles invadiram e levaram a sua irmã que tinha ido de base enquanto cuidava dele, porque ele foi espancado escondendo o anel e sua irmã tentou proteger ele e acabou tendo o mesmo destino. Daí nessa hora os caras do Wolf chegaram putos chutando a porta, enquanto Tiny pensava que mal sobreviveu com seu corpo frágil e sua irmã ainda foi de Americanas cuidando dele machucada. E por isso os caras já vieram dando um chutão nela, falando que tem mais uns caras que gostam de cadáveres. Então acaba que isso aqui vale uma boa grana. Daí com isso acontecendo, o Tiny não conseguia mover nem o seu braço, mesmo querendo proteger a sua irmã, pelo menos dessa vez. E assim de tanto ele fazer força para levantar, uma energia azul veio da sua mão e ele conseguiu se mover. E na mesma hora já pulou se jogando em cima do maluco, porque mesmo não conseguindo mexer direito, ele não vai deixar que levem a sua irmã. E nessa os caras já começam a apertar os braços para espancar ele. Então lá foi um monte de chilapada na cabeça, até que os malucos desistiram e foram embora. É diferente do passado, porque o final do seu pesadelo acabou de mudar, já que ele não tinha a mínima ideia de como usar mana nessa idade, mas ele acabou despertando enquanto tentava levantar. E tudo isso pode estar ligado às palavras do Imperador da Espada, porque isso não é um sonho, ele realmente voltou no passado e pode mudar o futuro do mundo com isso. E na mesma hora já aproveita para xingar o velhote, porque podia ter enviado ele pelo menos mais um pouco no passado. Só que nessa hora ele começa a cuspir sangue por causa do seu corpo frágil usando mana. Mas mesmo assim, desabafar desse jeito é inútil, porque se o Imperador da Espada mandou ele pro passado,
ele pode considerar essa chance para deixar a sua irmã descansar em paz, porque ele não conseguiu fazer isso na sua outra vida. Então, na sua mente, ele manda o imperador esperar um pouco, porque ele precisa seguir o seu caminho e vingar a morte de sua irmã. Mas antes disso, ele precisa levá-la para descansar em paz. E mesmo ele não tendo o mesmo sangue, tudo que eles tinham parecidos eram seus olhos e cabelos negros raros em todo o continente. E por causa disso, muitas pessoas o evitaram. Mas sua irmã, sempre bondosa, o tem o nome de Tini e o criou com bastante amor e carinho. E por isso que dessa vez ele conseguiu enterrar a sua irmã em paz. E essa que tá ali do outro lado é a Emma, uma das amigas da irmã dele. E também já não faz muito tempo que ela encontrou ele tomando sopa na frente do corpo da irmã com os ferimentos curados, tipo, do nada. E quando ele terminou de comer, ele só pegou ela no braço e agradeceu a Emma pela sopa, prometendo retribuir esse favor algum dia. E depois disso, o funeral da sua irmã começou, com ele pensando no que sua irmã sempre falava: seja confiante e mantenha a sua cabeça erguida. E por isso ele não terá nenhum arrependimento nessa vida. E assim, um mês depois, finalmente é hora da vingança. Então ele chegou lá na frente perguntando pros malucos onde é que tá o Wolf. Mas o cara já veio e foi dar um tapão nele. Só que ele segurou com apenas uma mão, torcendo o braço do maluco. E agora no próximo ele já veio pra cima puxando pela blusa. Mas quem disse que o bicho subiu? Porque ele não vai conseguir subir isso de jeito nenhum. E desse jeito ele só mandou um chutaço no cara, porque o seu corpo de mana já tá naquele estágio. Uma coisa que ele não foi capaz de fazer na sua outra vida: a fusão perfeita de um corpo de mana com o físico. E como resultado disso, o corpo se torna mais forte. E mesmo essa técnica sendo poderosa, ela possui um efeito colateral, porque você precisa comer que nem um javali. Ou melhor ainda, tem que comer que nem o Luffy, aquele bando de prato na mesa. E lá a Emma tava até reclamando porque ele comeu todo o suprimento de 10 dias dela. E já veio falando pro Cagão que notou algo diferente depois de refazer o seu corpo, porque agora que ele despertou a sua mana, ele pôde consertar os pontos fracos de quando seu corpo estava debilitado. Então ele só pegou a perna do maluco balançando pra cima e jogou longe, agradecendo por terem quebrado seu corpo antes. E aquele maluco que ele jogou voou tão longe que destruiu a entrada toda do lugar, já que agora ele vai acabar com todo esse pessoal que tá aqui dentro. Enquanto os caras estavam se perguntando o que o moleque vai fazer sem nenhuma arma, mas ele puxou a perna de um, falando que acabou de achar uma bem aqui, e foi chicotando um corpo no outro pra todo lugar, derrotando todo mundo que tava lá embaixo. E já vem chamando os irmãos Raiders lá de cima pra cair aqui na porrada fina com ele. Então antes de pular, um deles fala que o moleque é usuário de mana, e por isso um corpo que pode usar mana deve valer uma grana preta, não é mesmo? E desse jeito eles foram pulando pra cima dele, que tava todo ali mexendo no corpo quebrado, enquanto lembrava que no passado, um velho ficou de boca aberta porque ele usava uma pessoa como arma e não tinha nenhuma classe. E por isso o mesmo velho ensinou pra ele combate corpo a corpo. Então quando os malucos chegaram, foi só desviada e dar-lhe um socão na cara do primeiro, e o outro que veio brincar também levou uma canelada. O Tini pulou pra cima, jogou o maluco no chão e chegou no chutaço na costela, tipo aqueles combinhos de Dragon Ball. Enquanto o líder dos invasores, Wolf, estava se perguntando quem estava aqui. Daí o Tini estava lembrando que na sua vida passada ele descobriu que o Wolf era um cafetão que pertencia à tribo dos Homens Fera. E mesmo entre os lobisomens, o prateado que ele transformava conseguia ser ainda mais especial que os outros, porque ele indica a manifestação direta do sangue da família real dos Homens Fera. E na sua vida passada foi um custo matar esse cara. Só que dessa vez ele chegou lá na suavidade perguntando se ele já tá se carregando de medo. Mas o cara já vem puto se transformando, porque vai acabar com esse garoto. Daí quando ele virou o bichão, o Tini não entendeu nada, porque ele não tem o pelo prateado. Então que tipo de vira-lata é este que apareceu aqui? E de todo jeito o Wolf veio pra cima e o Tini foi desviando, pensando que ele é mesmo uma lesma comparado ao que ele enfrentou na sua vida passada. E por isso ele só agarrou a bocona e deu um crack usando mana. Lembrando que há muito tempo um amigo Homem-Fera contou que é desse jeito
jeito que se lida com seus irmãos. Daí o cachorrão veio com tudo pra cima, enquanto o Tiny desviava de boa, porque esse é apenas um cão que ladra, mas nem chega perto de morder. E por isso que comece a sessão de espancamentos, porque o seu amigo também tinha dito pra espancar até se cansar, já que eles podem regenerar de quase qualquer coisa. Então apenas se divirta batendo no lobinho. E assim o Tiny mandou um chutaço que o cara destransformou de vez na parede, porque agora ele não vai quebrar apenas a coluna. E depois de todo esse massacre, ele tava ali pensando que talvez isso traga algum conforto para a alma da sua irmã, já que se dependesse dele, a cabeça do Wolf já tava rolando pelo chão. Mas agora ele tá ali todo espancado implorando pelo perdão da Lady Erna. Enquanto isso, Tiny apenas pergunta o que um homem-fera como ele faz por aqui. E na verdade ele acabou achando uma pedra estranha ali no chão, e quando ele lascou a mão já sentiu o QI demoníaco, porque tinha um lobo branco acorrentado no meio dessa pedra. E vendo isso, ele lembrou de muito tempo atrás na Floresta Élfica, onde a elfa falava sobre as criaturas espirituais, porque elas são um ser que renasce após acumular mana por pelo menos 100 anos. E o que ela estava falando para ele sobre a quinta essência de um espírito era isso mesmo que ele estava segurando, uma pedra espiritual. E aí ele ficou se perguntando por que do Wolf ter uma pedra dessas, e ainda num estado tão estranho. E de todo jeito ele apenas deu um socão nas correntes, libertando o lobo branco, enquanto olhava as memórias dele, porque esse espírito foi cercado por um grupo de estranhos mascarados usando o QI demoníaco que prenderam ele dentro dessa pedra amarrado. E aquele garoto que estava recebendo a pedra era ele mesmo, o Wolf, porque esses vagabundos estavam criando homens-feras ao fazer pessoas absorverem pedras espirituais. E foi assim que aquele garoto se transformou no Wolf. E como dessa vez o Tiny chegou cedo, o maluco não conseguiu absorver a pedra completamente. Só que nessa hora o lobão veio querendo morder o Wolf, mas o Tiny só para ele, porque esse bosta merece algo muito pior do que a morte. E como o bicho meio que tava entendendo, ele lembra do que aquela mulher falou, porque era bem possível para humanos domarem um espírito se possuírem uma alma pura e bastante mana, e por isso que apenas as crianças devem conseguir fazer isso. E daí ele ficou cabeçudo, né, porque mesmo que ele é jovem, a sua alma não é nem um pouquinho pura. Mas como tá funcionando, né, eu não tenho que reclamar, já que ele tá conseguindo se comunicar com ele através da mana que flui dentro da pedra espiritual. E por isso o Tiny vem fazendo um contrato com o lobão, porque ao contrário de magia, não há necessidade de você se focar em aumentar o nível do espírito, porque a maioria dessas bestas ficam mais fortes à medida em que a força de seu domador aumenta. E por isso que a elfa Irina estava entre os 10 melhores cavaleiros do mundo. Mas antes de aceitar o contrato, o lobo pede um favor que o Tiny o vingue contra os adoradores do culto que fizeram aquilo com ele. E desse jeito ele conseguiu seu primeiro espírito e já vai dando seu nome de o Lobo Lunar. E vendo o Wolf ali no chão, ele pensa que só pode ser coisa dos adoradores que rejeitam a deusa e adoram os demônios. E por isso ele dá um chutaço no Wolf mandando o maluco acordar. Mas como não adiantou, o Lobo Lunar foi lá fazer o seu trabalho. Enquanto o Tiny perguntava onde estava o cara que deu essa pedra espiritual pra ele. Só que ele tava ali naquela de a organização vai acabar com você. Até que a própria cabeça do Wolf estourou, porque tinha um feitiço pra ele não revelar nada. E como foi isso, vamos para o mais importante. Ele só pegou o corpo do Wolf e jogou no meio da parede, porque do outro lado estava o tesouro desses vagabundos e o item que ele precisa, o anel da família Valentia. Já que um tempão atrás, uma garota de cabelo loiro chegou perguntando qual o seu nome e veio dando um anel pra ele, falando que quando ele precisar era pra encontrar ela e mostrar o anel, esse mesmo anel que os malucos tinham roubado dele. E a pessoa que entregou isso a ele era Chloe von Valentia, a filha mais nova do Imperador da Espada, que sempre foi conhecida pela sua bondade, sendo chamada de a Santa de Valentia. E tudo isso aconteceu naquele tempo, porque na cultura da família Valentia diz que as crianças que atingissem a idade legal devem colocar flores em cada um dos templos e fazer o seu nome ficar conhecido. E foi por isso que ela acabou encontrando ele nas ruas e dado esse anel pra ele. E na sua vida passada ele demorou para se vingar, então ao mesmo tempo ele demorou para conseguir o anel.
E se ele tiver isso agora, vai ser uma baita oportunidade para encontrar logo o Imperador da Espada. Até que agora ele começou a ouvir uma voz vindo lá de baixo. Então ele foi descendo porque tá na hora. Já que o nosso brilhante careca cavaleiro chegou. E ele não estava conseguindo acreditar lá embaixo que apenas uma criança fez esse estrago todo. E esse é o comandante dos guardas do Castelo Lan, que estava ali pensando em usar isso como desculpa para aumentar a propina que ele ganha em troca de proteção. Só que nessa hora o Tiny veio descendo as escadas falando que estava apenas lidando com alguns pedaços de lixo. E como tem um cavaleiro aqui, ele deve estar recebendo uma boa grana do Wolf. E aí que o mano careca mostrou bem até onde não tem cabelo, porque ele foi puto pra cima do Tiny. Mas ele só dá aquela mão usada jogando a dele pra longe, já que pelo nível do careca, se ele der o seu máximo ele pode até derrotá-lo. E por isso logo em sequência foi uma joelhada. E mesmo sendo tão forte, o carecão ainda conseguiu segurar. Mas agora, depois de exibir o poder, precisamos fazer uma coisa inteligente, já que o careca ainda não precisa ser o nosso inimigo. Então quando ele queria vir com a espada, o lobo lunar só apareceu naquela forma gigante que fez o careca suar frio. E como ele tá calminho agora, que tal bater um papo? E assim o Tiny veio falando de um acordo, porque ao invés do Wolf, ele pagaria a propina dele. Aí o careca já veio, ó, tu é inteligente, garoto. E vem perguntando se ele vai pagar as 5 moedas de ouro que o Wolf pagava. Mas o Tiny inteligente tem certeza que ele recebia no máximo 1 moeda de ouro. E oferece dar 1,5 moedas para ele. E se não quiser isso, podemos encerrar as negociações e partir para a briga suavizão. E aí é claro que o careca acabou recuando, falando que o último dia do mês é a data do vencimento. E enquanto ele ia embora, os caras que chamaram ele estavam ali, Sr. Lan, você vai trair a gente assim? O dinheiro falha por mim, amigão. Só que nessa hora, o Tiny jogou uma moeda falando que como o proprietário mudou, ele deveria cumprimentar o Lorde de Estado. Então era pro careca marcar um horário lá pra ele. E mesmo que ele tenha saído assim, é claro que não haverá outro dia de pagamento pra esse bosta. Enquanto para esses 3 surrados, ele tem uma missão, chamar todos os moradores pra cá. E se eles ousarem fugir, o lobão vai apenas fazer uma boa janta. E assim não foi os 3 gordinhos, porque se tudo seguir de acordo com os planos, cuidar desse lugar não vai levar nem uma semana. E aí 1 hora depois, os gordinhos trouxeram todo mundo. E só de chegar, a Emma veio correndo, pensando que alguém bateu no Tiny de novo. Mas na verdade isso na mão dele é sangue do Wolf, já que ele foi bem de base ali do lado. Então o povo já fica tudo desesperado, porque eles não vão sair impunes por isso, já que todos eles sabem que o Lorde de Estado é quem está por trás do Wolf. E por isso o Tiny vem falando que desafiar a nobreza é um grande pecado. E por causa disso o Lorde de Estado também vai se ferrar. Daí corta com os guardas falando que já tem dias que eles não veem o Sr. Lan. E na verdade ele tá em liberdade condicional, porque teve aquele negócio que aconteceu com os malucos alucinando falando que tinha um lobo gigante atrás deles. E nesse incidente o líder deles estava tão desfigurado que nem conseguiram reconhecer o maluco. Além de que todo o dinheiro havia sumido. Mas Arthur, compadre, o que isso aí tem a ver lá com Lan? E na verdade o problema é que enquanto ele estava negociando com o novo chefe, não deu muito certo, porque todas as lojas e comércios estão fechadas na cidade e por isso o chefe de estado está furioso e chamou o líder dos caras aqui. Porque lembrando um pouco da sua vida passada, mesmo olhando os livros de contabilidade, ele não notou nada. E a pedido do Lorde, ele entregou o livro e metade da fortuna. Contudo, as coisas vão ser diferentes agora, já que ele entendeu que há nobres que esmagam outros nobres. E por causa desse livro de contabilidade, o Lorde de Estado tá ferrado. E por isso ele fala pro pessoal que agora eles estão livres e se quiserem se vingar ou desabafar, é a última chance pra dar um tabefe no cara ali no chão. E aí as minas não aguentaram e foram geral sentar o pé na cara sem cabeça. E também eles podem pegar o quanto dinheiro quiserem do tesouro do Wolf para fugirem. Mas antes, ele vai falar uma coisa, porque se eles
eles ousarem cometer crimes por dinheiro ou vazarem o que aconteceu aqui, o nosso amigo Lobão vai arrancar pedaço por pedaço. E já vem falando pra Emma deixar o estado e ir para Diane com os outros, porque ele tem outro lugar que precisa ir. E assim ele vai agradecendo por tudo, já que a partir de hoje o Distrito das Luzes Vermelhas de Invader está fechado. E voltando lá nos guardas, o nome do novo líder era o Tiny, que acabou de chegar. E eles já ficaram ali se perguntando, o que uma criança tá fazendo aqui? Então ele só invocou o Lobão que os caras caiu pra trás, porque como ele tem um corpo de criança, coisas como essa vão continuar acontecendo. E lá na frente, o grande mestre da Ordem dos Cavaleiros Crân vem se apresentando, mas o Tiny desaforado fala que deve ser costume deles deixar os hóspedes esperando tanto tempo. E aí o cara já veio querendo sacar a espada mandando ele saber o seu lugar. E na verdade, quem tem que saber o seu lugar é ele mesmo que tá querendo parecer superior, mesmo sendo um zero à esquerda, porque o Tiny é um convidado do Lorde de Estado. Aí ele tenta falar mais que favelado, enquanto o Tiny tá falando que é ele que tá fedendo aqui dentro. Daí quando ele vinha na espada, o mordomo fala que o Lorde está esperando. Então o nosso quase careca foi guiando ele, até que lá dentro ele ficou espantado, e veio falando que é um prazer conhecer o Lorde, porque esse na frente é Timão Von Philippus, um barão. E o porquê dele tá assustado é que no futuro ele tinha um corpo 3 ou 4 vezes maior que isso. No entanto, o livro de contas vai acabar com ele rapidinho. E por isso ele vem falando que gostaria de se tornar uma arma do Lorde. Então, se é assim, ele considera o líder dos Cavaleiros Crân como seu concorrente. Só que os malucos ficou mais espantado ainda, porque ele tem apenas 13 anos. Daí o Lorde levanta falando que então o garoto que roubou sua carteira quer se tornar a sua arma. Mas o Tiny fala que pensou que estava fazendo um favor para ele, enquanto o desaforado do Crân já perde a ordem para executar ele aqui mesmo. Só que ele vem falando sobre a repreensão contra as drogas que o Duque de Valente está fazendo em seu território, e a princesa de Valente já acabou visitando esse estado não muito tempo atrás, então seria melhor ele pensar no que fazer antes que tudo vá pelos ares. E aí o Crân tentou falar que isso era apenas besteira de criança, mas o Lorde mandou um cala na boca, porque se o que ele diz é verdade, ele merece uma recompensa. Apesar de que ele ouviu que ele controla o espírito do lobo que ele roubou de uma pedra espiritual. E se ele tá vendo isso, tem alguma coisa errada. Então o Tiny dá uma olhada com a ajuda do lobo em volta dele. E não é que o safado tava com um círculo mágico que pertence a um mago negro. E se ele consegue usar 2 círculos disso, quer dizer que ele já ofereceu centenas de corpos, ou também centenas de sacrifícios vivos. E provavelmente era por isso que os caras falavam que compravam o cadáver por uma boa nota. E como o Tiny não respondeu nada, o Crân já veio sacando a espada pra cima. Daí o espírito do lobo já veio virando um mega lobo lunar. Enquanto o Lorde falava que como ele já tá assim, ele vai ter que mudar o seu teste. E pergunta pro Crân qual é o nível do menino. E segundo ele, o Tiny deve estar próximo do estágio 2. E a menos que ele seja descendente de uma família prestigiada e treine desde que nasceu, ele provavelmente deve ser um prodígio, além de que o seu padrão de mana é perfeitamente estável. E desse jeito ele meteu logo um megazão de que aprendeu isso com uma visão. Mas na verdade agora ele precisa de uma resposta melhor ainda para fazer esses malucos acreditarem. E por isso ele revela que aprendeu tudo com seus falecidos pais antes de vir para Pilhas. E se ele quiser confirmar isso, boa sorte, porque esses malditos aceitaram todo tipo de refugiado. Então não tem como encontrar informações sobre a sua verdadeira identidade. E no final o Lorde decidiu confiar na palavra dele, porque aquela pessoa julgará se isso é verdade. E por isso era pro Tiny ficar na residência do Lorde por enquanto, já que as coisas têm dado errado desde que ele matou o Wolf. Então ele precisa de uma desculpa pra isso. E aí ficou aquela dúvida, desculpas pra quem? Porque pode ser a mesma organização que o Wolf era membro, então se ele se descuidar pode acabar dando merda. E assim o Tiny fala que aceita a proposta e pergunta já se ele tem alguma visita especial. E o Lorde lá concorda, falando que ele deve ser muito educado com essa pessoa. E como vai demorar um pouco, ainda tem jeito.
Ducado, porque vai demorar 3 dias para que o Ducado revise os livros, depois mais 3 dias para que a unidade de posição seja formada e 10 dias até que essa unidade chegue até Pilhas. E tudo isso ao total vai dar 16 dias. E se o convidado chegar depois disso, vai estar tudo resolvido tranquilo. Daí ele pergunta quando o convidado vai chegar, porque ele precisa estudar etiqueta antes da sua chegada, né? E o Lorde vem falando que ele chega em 1 semana. Então fudeu, porque não vai dar tempo. Então como é assim, a gente fica com apenas 2 opções. A primeira seria fugir, já que o pessoal dele tá bem longe daqui. Porém, se ele fizer isso, o Lorde provavelmente vai colocar ele na lista dos procurados. E isso vai dar uma ferrada no seu encontro com o Imperador da Espada. Além de que fugir de alguma coisa irrita ele muito. Porque mesmo que ele não tenha a mesma força de antes, ele vai encontrar uma forma de superar os seus oponentes. E sobre a segunda opção, esse tal convidado que vai chegar semana que vem parece ser alguém de alta nobreza. E como a casa tá vazia, mesmo que vai chegar visitas, deixa isso mais estranho ainda. Porque a pessoa que deve estar dando apoio ao Lorde deve ser alguém que não pode ser mostrado ao público. E talvez se alguma coisa grande acontecesse aqui em Pilhas, tem uma grande chance de que a visita seja adiada. E por isso ele precisa se tornar mais forte para derrotar o Grão-Mestre e o Lorde. Só que agora não, porque bateu uma fome. Então lá na sala de comida, o cozinheiro estava assustado, porque do outro lado, o maluco já fez uma fila de tigela e continua comendo, já que o seu corpo melhora sempre que ele se alimenta. E como esse é o caso, ele não precisa de nenhuma erva medicinal, é só comer mesmo. Mas nessa hora aparece o humano perguntando se ele é um garoto que aprendeu boas maneiras de um cachorro. Ah, isso aí, você tá me insultando, seu vagabundo, tem que me respeitar agora. Pô, respeitar quem quer bater no garotinho, é foda, né? Aí nessa hora o cara já veio putaço xingando e quebrando a mesa, enquanto o mano da barbinha manda ele relaxar, porque é apenas uma criança. Mas o outro vagabundo chegou falando que pode continuar, E mesmo com isso tudo, o Tiny só mandou ele vir, porque ele já aproveita e mostra pro Grão-Mestre o quão forte ele é, já que melhor dizendo, como ele tá aqui, isso pode ter sido armado pelo Lorde. Então eles foram pra fora e juntou uma galera em volta, e o mano barbado veio mandando ele cair pra cima. E como ele quer tanto lutar, o Tiny só chutou as pernocas dele, que caiu mandando um chocaço com ele desviando. E depois dessa só dá-lhe um chutaço na outra perna, enquanto o cara já não tava entendendo, porque isso não é o poder de um nível 1. Mas mesmo com as pernas ferradas, ele vai pra cima mandando uma marretada de mão. Só que o Tiny passou por baixo das pernas, pulou pra cima e agarrou bem no pescoço dele, porque agora vamos brincar um pouquinho de claque-claque. E desse jeito o Tiny ganhou a batalha, enquanto todos ficaram assustados, porque um cavaleiro perdeu pra uma criança. E na cabeça do Tiny, ele derrotou um cavaleiro sem a ajuda do lobo para mostrar o seu potencial. Daí nessa hora ele acabou quase capotando, porque ele precisou gastar muita mana na hora de virar aquele cabeção. E se isso fosse na sua vida passada, ele teria muitos problemas, já que o seu corpo recuperava rápido, mas a desvantagem é que a sua recuperação de mana era muito lenta. Só que nessa vida temos a harmonia completa com o corpo e a mana, e por isso ele pode treinar o quanto quiser e ficar bem mais forte do que na sua vida passada. Aí lá no Lorde ele fala que o movimento do Ducado que ele tinha dito antes eram verdadeiros, e por isso ele manda o jovem aproveitar este bife de vitela, já que ele tem um futuro promissor a partir de agora. A única coisa ruim é que não tem nenhum mestre bom bastante para ensinar um gênio. Mas o Tiny fala que pelo que ele ficou sabendo, os maiores cavaleiros da história cresceram sozinhos, e o que fez eles partirem nesse caminho era possuir um grande Lorde para seguir. E vendo isso, o tal Lorde lá fica até impressionado, falando que tanto no Império quanto em reinos vizinhos, esse formato de orelha, cabelos e olhos negros são bem raros. Então agora ele entende, porque nunca imaginou que um estrangeiro fosse valer tanto. Enquanto o Tiny ficou ali não entendendo nada com nada dessas baboseiras. E segundo ele, aquela pessoa explicará os detalhes. Só que pro Tiny ele tá assim por causa do poder do círculo, mas nunca se sabe quando o demônio vai atacar, já que na sua vida passada ele foi abandonado e perdeu o círculo. Daí ele continuou falando que aquela pessoa está ansiosa para conhecer o Tiny, enquanto depois disso ele foi pro campo de treinamento cheio dos pensamentos. Mas o que ele tem que focar agora é que o Lorde está no segundo círculo e o Grão-Mestre está no segundo estágio, e por isso ele também precisa chegar lá em 6
dias. Daí, 3 dias depois, seu corpo pequeno já estava bem forte, além de que os seus movimentos estão muito melhores do que antes. E talvez o problema na sua vida passada foi aquele tamanho monstruoso, porque antes ele só queria ser grande e forte, e por isso seu corpo conectado com a sua mana respondia a isso inconscientemente, fazendo com que a harmonia entre corpo e mana fosse quebrada por ele ter crescido demais. Só que dessa vez ele não precisa ser tão grande assim. Até que nessa hora chegou 2 mano pra treinar, mas quando viram o Tiny lá já meteram foi o pé. Só que depois deles, o capitão chegou mandando ele seguir, já que o Lorde deu instruções para dar uma arma para ele. E olha que este foi o tempo perfeito. E lá dentro do armazém estava cheio de armaduras e espadas, mas nada de um machadinho que ele gosta. E por isso ele pergunta se pode pegar algo como a espada do capitão. E aí ele já veio todo pimposo falando que esta espada Gyros foi feita por um renomado artesão de espadas, um artigo de luxo. Aí o Tiny só manda aquela de que essa espada combina muito mais com ele, porque ela deveria estar nas mãos de alguém bem mais talentoso. Daí o cara já explodiu de raiva perguntando se ele tá querendo morrer, mas o nosso espertalhão fala que se eles estiverem satisfeitos, que tal uma luta? E na mesma hora que ouviu isso, o cara já veio voando pra cima. Só que lá de fora o povo tava ouvindo o Tiny gritar: "Oh, me desculpa, capitão, eu terei mais cuidado", e saindo de lá de dentro todo surrado e carregando uma espada estranha enfaixada, enquanto todos pensavam que o Capitão Cry bateu numa criança. Então os rumores de que ele não gosta do garoto devem ser verdade. Daí indo lá pro quarto, as empregadas perguntam pra ele o que aconteceu, e o safado só fala que o capitão disse que iria pegar uma arma, e isso acabou acontecendo. Daí de noite do Lorde, ele pergunta se o sacrifício está seguro, porque esse garoto está deixando os invasores de cabeça para baixo, e por isso ele precisa adiar um fim nisso logo, já que em alguns dias a linhagem dele será confirmada. O único problema é que se ele não for daquela família, ele terá que pagar um preço terrível. Mas para ele isso não vai acontecer, porque ele é muito talentoso, tem conhecimento de maneiras que só deve ter vindo de uma família com muito prestígio. E acima de tudo, ele tem olhos e cabelos negros, então ele com certeza deve ser daquela família. Daí quando ele deitou para dormir, só veio o Win Win, que é uma magia de alarme do seu círculo. E quando ele olhou para frente, o Tiny só apareceu torando ele no meio, porque isso é um castigo dos Shells. E no outro dia de manhã, as empregadas estavam assustadas com aquela cena e uma energia de magia negra, até que os cavaleiros pensavam que isso não é possível, mas o padre já esteve aqui e foi reportar para a paróquia sobre essa energia, enquanto Glenn falava que uma investigação do Império também será enviada, e o porquê do corpo dele continuar assim mesmo depois da morte é porque se um mago negro morre, então ele aprodece na hora. Daí o Glenn vai e percebe que essa era a espada que o capitão usava, e aí todos ficaram: "Nossa, será que foi ele?", porque o capitão ainda não deu as caras desde ontem. E por isso os guardas foram fazer uma pesquisa sobre o assunto, perguntando a todos os empregados de ontem se eles viram o capitão. E todos os testemunhos falavam a mesma coisa. Eles souberam que o capitão deu uma surra no garoto, e por isso o Glenn mandou chamar o Tiny até aqui. E chegando lá, ele acabou contando a mesma versão que todo mundo estava contando pra eles. E daí o Glenn questiona, porque eles investigaram o armazém, mas não havia nada do capitão lá, porque ele desapareceu depois disso. Então ficou muito estranho. Mas o Tiny só deu aquela de ator falando que realmente não viu ele, e de todo jeito o testemunho dele é igual ao de todos os outros empregados. Daí o Tiny aproveita para perguntar o que vai acontecer com ele, porque o Lorde já tinha dito que o seu futuro estava garantido. Só que o Glenn apenas mandou ele voltar aqui amanhã, enquanto o Tiny não conseguia se lembrar desse cavaleiro aí de jeito nenhum, da Barbicha, já que ele lembra de ter mandado todos eles de base no passado. Então no outro dia, ele recebeu uma placa de mercenário e dinheiro, com Glenn falando que apenas plebeus com status de mercador ou mercenário podem entrar em outras províncias, porque segundo ele, ficar em um lugar podre como esse só vai desperdiçar os seus talentos. E por isso, esse é o conselho que ele dá: vá para longe e fique mais forte. E agora o Tiny até entendeu o motivo de não ver ele na sua vida passada. Foi por
porque ele deve ter saído antes de tudo. Então ele vai agradecendo, pensando que agora que o Mago Negro está morto, a família imperial deve se mover. E como o Ducado não veio pra cá, o Tiny vai ter que procurar Lilith pessoalmente. E antes de ir, o Glenn vai lá falando pro Tiny não se esquecer dele. Mas olha que o bicho nem sabia o nome do maluco. Daí ele fala que o nome é Glenn Liberty, mas pode só chamar de Glenn mesmo. E desse jeito o Tiny partiu pensando que acabou deixando um grande problema sem solução nas mãos daquele cavaleiro. E agora que ele tem a placa de mercenário, ele ia até a guilda pegar um cavalo. Só que o lobo na mesma hora veio pra fora, porque é pro Tiny montar nele. E assim ele foi na forma menor, porque normalmente os espíritos se materializam no tamanho que tinham quando estavam vivos, mas também podem ficar de um tamanho proporcional ao do feiticeiro. E aí ele, montado no lobo, sentiu que a sua alma e os seus sentidos começaram a se tornar um só. Então, como deu certo, simbora rapaziada, porque novas coisas nos esperam depois dessa floresta. E desse jeito ele pode ir até Karun rápido, porque lá é onde acontecerá a primeira catástrofe. Já que na sua vida passada muitas catástrofes surgiram no mundo, uma atrás da outra, enfraquecendo o poder da humanidade. E tudo isso começou com o desaparecimento da relíquia de Karun. E por isso ele precisa impedir esse acontecimento, porque os tesouros da humanidade foram concedidos pela deusa, as 7 relíquias sagradas. Só que o problema é que essas relíquias vão ser roubadas. Então dessa vez ele não vai deixar isso acontecer e vai estar lá junto ao exército na batalha, já que a primeira catástrofe vai ser em Karun, o reino do mar. Mas antes de ir pra lá, ele vai até a casa do Duque. Enquanto isso, na cidade, chegou uma pessoa estranha botando todo mundo pra dormir e veio perguntando pro Glenn, usando magia, o que ele sabe sobre a morte do Lorde. E daí ele contou o que sabia e o mano botou ele pra dormir também. Até que quando ele acordou, um dos guardas veio relatar um problema, porque o corpo do Lorde desapareceu. E aí deu bosta pra investigação deles, né? Enquanto o encapuzado achou o corpo do dono dessa espada. E por isso o culpado do incidente deve ser aquele garoto, o que derrotou o lobo e desapareceu. Então ele já jura vingança contra o Tiny, por atrapalhar os planos da organização. E agora no portão oeste, o plano até agora tá indo certo. O foda é que ainda não temos dinheiro pra comprar um equipamento decente. Só que nessa hora chegou um magricelo e um gordinho mandando ele passar todo o dinheiro pra cá. Mas vendo isso, é o Tiny que faz a mesma pergunta, porque achamos o nosso resolve problema. Enquanto ele lembra que na sua outra vida havia uma regra que falava: se uma grande sombra aparece em um beco, você deve se esconder sem nem respirar. E por isso ele pegava os caras desses becos e sacudia legal. Até que voltando nos caras, ele bateu nos dois e pegou o dinheiro. Daí mais gente chegou falando que são da família Rufus, mas pro Tiny eles são tão fracos que ele nunca ouviu falar. Então o mano veio de novo e levou uma lapada bem na cara. E aí no magricela foi só um chutão, porque esses caras são um bando de fracotes. E olha que disso ainda recebemos um bocado de dinheiro. E assim depois disso paramos na lojinha de equipamentos, compramos uma armadura de couro e uma clava para acertar na cabeça do povo. Até que lá de fora ele vê uma multidão conversando sobre ela estar aqui. Então ele pergunta pro vendedor se tem alguma coisa acontecendo na cidade. E na verdade a princesa de Valentia está em patrulha aqui. E só de ouvir isso ele já pensou filosofando, porque se a sua irmã o ensinou sobre o afeto, a Chloe foi a primeira pessoa que deu esperança a ele. Embora não tenha terminado as 1000 maravilhas, graças à esperança ele pôde continuar. E por isso essas duas pessoas acabaram mudando a sua vida. Daí ele até lembra que quando encontrou ela em sua vida passada, a mulher caiu foi na risada, porque o nome Tiny não combinava nada com o homem gigante que ele se tornou. Mas nessa vida ele vai encontrar ela bem mais rápido e conseguir a sua reunião com o Imperador da Espada. Até que em outro canto da cidade, o filho mais velho do Conde Lucente estava apresentando a cidade para Chloe, falando sobre os comércios e tudo mais. Só que ela parou ele falando que quer dar uma olhada nas partes mais pobres da cidade. E o cara, não entendendo, diz que vai levá-la até lá. E o porquê dela ter interesse nisso
foi pela educação que ela recebeu de seu pai, porque ele falava para ela dar uma olhada nas pessoas mais pobres e buscar formas de melhorar a vida deles, porque só assim o país poderá ser um lugar melhor. E ela mesma tem esse desejo de mudar a percepção de realidade que todos têm, mas quando seu noivo for anunciado na cerimônia de maioridade, ela não será mais livre pelo resto da sua vida. Então ela até pensa em se refugiar em algum templo, mas o seu pai ficaria muito triste com isso. Até que nessa hora, uma criança apareceu lá na frente e o povo já ficou: quem é este garoto? Mas ele veio levantando o anel, falando que a princesa deu isso a ele, e já ajoelha falando que ela disse que ele deveria trazer isso de volta algum dia. E ela mesma já vê reconhecendo que esse é o seu anel, mas pelo que ela lembra, ela deu esse anel para uma criança pobre. E aí os guardas já botaram foi a espada no meio da goela dele, enquanto ele falava que pode ser difícil de acreditar, porque ele é aquela mesma criança. Além de que ele é o único com cabelos escuros em pilhas, ou talvez seja o único em todo o ducado. E com isso ela ficou assustada, porque o garoto era tão fraquinho e pequeno um tempo atrás, chegava até a ser fofinho. Daí nessa hora ele usou a sua mana trazendo o lobo lunar na sua versão menor, que ela morreu foi de fofura com essa coisinha, porque só crianças muito puras podem conseguir um espírito desse jeito. E ela também já veio elogiando o nome que ele colocou no lobinho, falando que não imaginaria que ele tivesse crescido tanto assim em apenas 2 meses. Daí ele fala que seu nome é Tiny, e o seu crescimento se acelerou por ele ter despertado a sua mana. Só que a ruivinha lá tava bolada com isso, porque parecia muito suspeito. E até aquele loiro fala que seria melhor interrogar ele depois de uma quarentena. Mas o Tiny só fala que não irá pedir que confiem nele, e lembra o que a princesa falou pra ele aquele dia, porque ele quer se encontrar com o Sr. Esgard von Valentia. Então de novo a galera foi apontando a espada pra ele, perguntando como esse pirralho te atrove, enquanto ele fala que não tem como ele ser capaz de fazer mal ao santo da espada, porque existem apenas 7 super-humanos em todo o continente, e um deles é ele, o próprio imperador da espada, que pode usar o poder da destruição. E aí todo mundo ficou elogiando que o prestígio de Vossa Excelência tenha se espalhado pelo mundo. Mas de tudo isso, o Tiny fala que gostaria de explicar pessoalmente ao Duque o que aconteceu em Pilhas. Daí um tempo depois, a Chloe estava interrogando a sua cavaleira se estava escondendo mais alguma coisa dela além do que o Tiny tinha dito. E o que ela sabe é que é aquilo do Mago Negro do Império, e parece que há alguém muito maior por trás disso. E como o Tiny vivenciou isso, o depoimento dele pode ser uma pista importante. E por isso é melhor levar ele logo lá pro seu pai. Enquanto a outra pergunta até quando que ela vai ficar segurando esse lobo aí? E ela até tenta fazer a ruivinha passar a mão nele, mas a fofa ficou envergonhada de tanta fofura que o lobinho é. Até que ela pergunta onde é que o Tiny foi. Só que na verdade o jovem Edmond levou ele porque queria falar alguma coisa, e bem nessa hora o lobo já desapareceu. Enquanto lá no Tiny, ele pergunta pro caboclo o que ele sabe sobre o Mago Negro, mas na verdade isso era apenas uma armadilha para fazer o Tiny seguir ele, porque agora ele vai aprender as boas maneiras com uma sessão de tapa. Só que no primeiro que ele foi dar, o Tiny segurou com uma mão só, que não soltava por nada. Daí depois de um tempo ele soltou coçando os ouvidos, perguntando se ele trouxe ele aqui, ele deve ter preparado alguma coisa legal, não é mesmo? E desse jeito o Tiny foi seguindo o bunda mole, enquanto a cavaleira ruiva saiu de cavalo procurando eles, já que segundo a princesa, o espírito desaparece quando seu mestre está ficando longe. Então lá fora do castelo parece que chegamos em algum lugar, e esse lugar é onde a família Rufus mora, e o cara ali tava perguntando se ele já veio atrás do produto, mas na verdade ele não veio por nada disso. O que ele quer é que esses manos fortes eduquem esse plebeu. Daí um cara tentou falar algo e só levou um tapão na cara por questionar as suas ordens. E quando os Magrecelon foram na frente pra pegar da porrada, eles viram que esse era o mesmo garoto de mais cedo. E aí já foram se cagando todo, contando pro chefe que esse era o garoto que bateu neles. Então o mano pegou uma clava e veio com tudo pra cima, mas o Tiny só mandou ele longe com a sua, perguntando se é só isso que eles têm, porque agora ele vai acabar com
com todo mundo que tá aqui. Só que antes de marretar, os malucos já fizeram foi desmaiar de medo. E os outros dois que sobraram não queriam lutar nem a pau. Daí um tempo depois disso, a Ruivinha chegou lá atrás e viu que tava todo mundo detonado, enquanto o Tiny tava em cima de um cofre lendo, e já entrega isso pra ela, porque é um livro de subornos, já que esses caras faziam tráfico humano. E com isso, aquele loiro idiota não conseguiu enganar mais ninguém. Então assim, depois daquele incidente, o loiro burro foi expulso do ducado, e finalmente estamos indo encontrar o Chanto da Espada, que é claro vai ficando pra um próximo vídeo, né rapaziada? Então bora deixar o like aí embaixo e se inscreve no canal porque nós já tá chegando a 60k. Mas assim vamos ficando com a parte 1 daquele que morreu tentando salvar o mundo, mas